São 9 bilhões de bocas. Você pode desprezar no mundo futuro um celular, carro, tudo isso pode ser até considerado luxo, mas tem uma coisa que todo dia você tem que fazer, 3 vezes ao dia, que é comer. Tem deputado federal que já me respondeu que o javali, a solução era levar para uma ilha. Eu pensei em Fernando de Noronha, porque a ilha é legal para levar o javali. Imagina. E aí, pessoas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que há mais de 24 anos vem garantindo produtividade, sustentabilidade e lucratividade no campo. E nesse episódio estamos aqui diretamente do 12º Simpósio e estamos aqui com o Richard Rasmussen. Tá bombando tá aqui, bombando, né? Tá bombando aqui atrás da gente. O som está... O som tá bombando. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao CanivetCast. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Bom, primeiro de tudo, assim, todo mundo que estiver ouvindo aqui o CanivetCast, muito provavelmente vai conhecer você, né, cara? Mas pra quem não conhece muitas vezes, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Bom, eu sou biólogo, eu sou economista, jornalista. Eu tenho um canal bastante grande hoje no YouTube. Eu fiz televisão por muitos anos, mais voltada à área ambiental, né? Para todas as emissoras de televisão, passei por emissoras internacionais, né, Geo, Discovery, na área ambiental mais, né, e acho que uns 10 anos para cá, quando começou a história do YouTube, 9, 10 anos, para mim, pelo menos, eu comecei a abrir o leque, né, das minhas informações, reportagens, dos meus vídeos, né, e trouxe de início o PET, né, além da área ambiental, trouxe o PET e depois acabei trazendo o agro também, né? Uhum. Primeiro através da proteína animal e depois na agricultura. Legal. E, cara, e de onde que surgiu esse estalo, assim? Porque você sempre... Eu me recordo de ver, né, você trabalhando ali com a parte da vida selvagem, todo o programa, né, que acho que até na Record, que ficou muitos anos, né? Sim, ficou 5 anos na Record, depois 5 anos no SBT, 3 anos na Bandeirantes. Exato. E de onde que surgiu, assim, o estalo de vir, assim, pro agro, cara? Então, começou na proteína animal porque esse público do meio ambiente é um público muito diverso, né? E tem de tudo, tem desde o vegano, o vegetariano, tem todos, né, as escolhas alimentares. Sim. E o pessoal do veganismo, ele começou a me cobrar, né? Eu sendo um cara que ama os animais, como é que eu podia comê-los? Uhum. Então, eu comecei a fazer, eu comecei atrás do que os diferentes segmentos, suinocultura, bovinocultura, caprinocultura. Eu comecei atrás para entender como os bichos são criados, né? E ter a tranquilidade que eu posso me alimentar de um animal porque existe bem-estar animal, sustentabilidade nos processos, né? Porque hoje o produtor rural, ele hoje tem que manter as dispensas próprias de 20% a 80%, né, da sua propriedade, dependendo do bioma em que está, como reserva legal e APP, né? Então, eu comecei mergulhei dentro, primeiro na questão da proteína animal, e depois de 3 anos para cá, eu comecei a trabalhar na agricultura, né? Entender a agricultura, os processos da agricultura. Tive a sorte de ser apadrinhado aí pela AproSoja, né? Aqui do Mato Grosso, que me levou para passear para cima e para baixo, inclusive lá para os Estados Unidos, para entender como... Porque eu acho que assim, a gente tem que... O nosso setor agropecuário tem sido muito atacado, né? Demais. Atacado para quem é de fora do país, beleza, mas por que nós brasileiros atacamos o nosso agro? Porque a gente não entende, porque nos foi vendido uma história, uma narrativa sobre o agronegócio que não corresponde à realidade. Uhum. E a gente tem que desconstruir isso com ciência e verdade e comunicação, né? Então, depois que eu comecei a entender os processos da proteína animal e da agricultura, eu comecei a tentar transmitir isso para as pessoas que vivem na cidade, vivem do agro, porque sem o agro estariam lascadas. Exato. Não plantam, nem criam nada, né? E aí teve uma aderência muito grande, especialmente do agro, né? O agro ficou muito feliz em ter um cara que não é da bolha, falando sobre
o agro, né? Não, e eu lembro muito bem, cara, quando você foi fazer o circuito da ProSoja. Isso. Né? E eu falei, nossa, velho, o que tem a ver, né, o Richard e tal? E aí, naquele momento, eu comecei até a acompanhar mais o trabalho que você estava fazendo, né, cara? E para nós, você igual, eu sou do agro, sou engenheiro agrônomo, entrei nessa de produção de podcast, né, sem querer, querendo, mas para mim é muito fácil falar para quem é igual eu. Né? Claro. E não é tão simples você falar pra quem é de fora, porque a gente tem o nosso linguajar, o jeito que a gente fala, né, cara? E é super importante, assim, ter outros personagens que vão nos ajudar a comunicar isso, até pra poder romper, né, essa redoma que a gente vive, né, cara? E de uma forma não técnica, tá? Exato. Eu sempre tentei, na minha vida profissional como jornalista, né, do meio ambiente, simplificar os termos, né? Sim. E como biólogo, comunicador, simplificar os termos, tornar acessível isso. E no agro, os aprendizados que eu obtive, eu tento repassar da maneira mais simples possível. Sim. E aproximando aí para que as pessoas possam entender, né? E trazendo ciência, né? Claro. E tem dado certo, né? Nossos vídeos, eles têm muita visualização. E a gente tem atingido aquele público que realmente está indeciso sobre o assunto. Sim. Porque tem um público que não adianta, né? Tem um público que, especialmente quando você fala em proteína animal, tem um público que já fez sua opção alimentar. Eu respeito, não há problema. O que eu discordo são dos pilares que colocam, né? Saúde, a gente está vendo aqui, né? Acabou de ter aqui uma aula sobre saúde, né? E a importância da proteína animal, né? Para a saúde humana, aí a questão de sustentabilidade, que também não procede, né? É aquela história do Yellowstone, depende de qual o bicho que você quer proteger, quão fofinho é o bicho que você quer proteger, entendeu? É isso aí. Não tem jeito, tem uma pegada, tanto vegano como vegetariano como onívoro, tem uma pegada no planeta, não tem como, né? E aí tem aquela história só que aí é uma coisa de forno, que é o quê? Não comer, tenho pena do animal, eu tenho dó do animal. E aí eu combato isso mostrando que os animais são bem cuidados, até o dia que eles, né? Porque o bem-estar animal é uma coisa que é intrínseca à produção, né? Sim. Você produz com bem-estar porque você quer resultado, não é porque você quer levar um like no Instagram. É porque você é um bicho bem cuidado, vai produzir mais leite, mais carne. É isso, entendeu? Exato. Então, e sim, no final a gente vai consumir esse animal, porque ele só existe esse animal porque alguém consome ele. Porque, né, ninguém cria um boi como pet em casa, né? Exato. Legal. E, cara, uma coisa que eu acho muito legal, assim, do seu perfil, né, cara? Você é um cara que, mesmo quando você fala na vida selvagem, você tava lá, né? Você pisou lá, você foi lá, sim, mostrou, viu. E a mesma lógica, né? De vir, não, porra, cara, eu tenho que ir lá no Mato Grosso, né? Exatamente. Tem que ver os caras, porque assim, você conversa com quem trabalha na fazenda, a percepção muda, né, cara? Sim. Assim, conversa com o peão, conversa com o operador de máquina, né, cara? Isso aí tudo vai formando também um imaginário para você, né, cara? Sim, claro. Não. É importante estar lá e eu tenho feito isso. Eu tenho ido para todos na Amazônia, entendendo como se produz na Amazônia, num cerrado, mostrando que também não existe essa separação do pequeno e do grande, sabe? Tudo é agro, sabe? Exato. E a gente tem essa é uma construção que fizeram no país, que existe o agro ruim e o agro bom. O agro bom é do cara pequeno, o agro ruim é do cara grande, porque nós vivemos isso é alimentado no Brasil propositadamente, sim, tá? Com fins políticos, tá? De separar o rico do pobre, sabe? E nós somos o único país que tem 2 Ministérios da Agricultura, né? Já fica aí, né? Já mostra, né, como é o ruim contra o bom, sabe? É uma bobagem, tudo é agro, do assentado até o grande, tudo é agronegócio, né? Exato. E então isso mostra, na verdade, que é uma manipulação para mais política do que outra coisa, cara. Não tem sentido. Inclusive, se você pensar hoje em sustentabilidade, e eu tivesse que escolher, né? Isso é muito importante, né? Se tivesse que escolher de um ponto de vista da biologia da conservação, eu ter uma área como essa, né? Um único proprietário que vai ter uma grande reserva de 30%, 40% de reserva legal. Provavelmente uma reserva legal
menos fragmentada, porque é uma única área, Sim. né? Do que ter 20 caras morando aqui dentro, que vão fragmentar as reservas legais. 20 cachorro, 20 armas, 20... Em termos ecológicos, é melhor ter um cara do que 20. Sim. Tá? Verdade. Ou porque os animais que cruzam aqui silvestres, o que eles não gostam é de encontrar gente, né? Então, eu acho que é importante dizer isso, que parece que a gente romantizou muitas coisas, sabe? Eu tento trazer um pouco de uma visão um pouco mais pragmática, né? Legal. Não é só amor, não é amor. Às vezes, eu falo assim, às vezes você acha que beijar uma árvore vai salvar uma floresta? Não vai. Às vezes cortar uma árvore pode salvar uma floresta, que é o manejo florestal, sim, entendeu? Sim. Então é isso que é as minhas provocações, sim. Entendeu? E a própria natureza faz isso, né? Porque quando você morre uma árvore grande, vai nascendo as outras. Exato, e uma pena que a gente deixa de aproveitar essa árvore que morre. Exato. No momento do ápice dela, onde você pode colher ela como uma jardinagem, todo o carbono tá ali naquele tronco, naquele lenho, sim. E você vai criar riqueza. Você vai dar emprego. Então, o manejo, e não só o manejo de florestas, todo tipo de manejo, ele vem para o bem. O manejo Sim. dos animais, o manejo... Dar valor real, é isso que salva. O que salva é quando você dá valor real, dá valor econômico para as coisas, entendeu? Você não preserva algo que não tem valor. Agora, quando tem valor, você preserva, entendeu? Isso. E as próprias pessoas que vivem ali Sim. precisam disso também, claro, né, cara? Exatamente. Porque assim, a gente olha para a floresta, olha para os animais, mas tem um monte de gente que depende disso, né, cara? E que nós não estamos muitas vezes falando com elas, né? Se você quiser conservar uma floresta, primeiro pensa nas pessoas que vivem lá. Exatamente. É isso. Exatamente. Conservação se faz com gente de barriga cheia. Exato. E, cara, até nessa parte, assim, qual que é o erro que você, depois de toda essa epopeia, né, cara, conhecendo a agricultura, a pecuária e tal, qual que é o principal erro que o agro hoje comete ao se comunicar com a sociedade como um todo? Assim? Não se comunicar com a sociedade. Esse foi o erro. Deixar esse vácuo, deixar esse espaço. Acharam que só fazer o trabalho deles e produzir era suficiente. Sim. E hoje deram espaço para essas pessoas que ganham com essa questão, Sim. essa guerra, tá? Porque entre nós, eu moro lá na Europa, tiro uma safra só. Que no Brasil, dependendo, você pode tirar 3 safras no mesmo ano. Você tira 3 safras diferentes, né? Sim. Safra, safrinho, irrigado, enfim. É uma guerra comercial. Como é que você combate um país como o nosso? Você traz organizações, financia elas, que vão lá, salvem a floresta, salvem os animais, salvem não sei o quê, e impõe ao Brasil uma série de restrições que já existem. Uhum. Existe um código florestal que é maravilhoso, que já está implementado, que é lei, e que, se seguido, tem que dar uma medalha no peito do produtor, porque ele está conservando uma floresta às expensas próprias. Sim. Vai lá nos Estados Unidos, faz a comparação, vai na Europa, vê se tem APP, não tem APP, não existe APP, nem sabe o que é isso. Sim. A densidade do milho lá é NPK, vai até a beira do rio, aí acontece o quê? Todos esses fertilizantes estão dentro da água também. O que acontece com as plantas aquáticas? Elas adoram todo aquele alimento. Estão sendo, né, ali nutridas. Aí cria um monte de alga, um monte de não sei o quê. Os rios são pobres de vida nos Estados Unidos, porque não tem esse respeito das margens que nós temos hoje, as margens ciliares, das APPs que nós temos hoje no Brasil. Sim. Então, assim, como é que esses caras, a gente permitiu que esses caras ditassem regras no nosso país? 60% do país está em pé, em florestas, metade está dentro das áreas rurais. Porra, como é que eu não vou ser amigo do agronegócio, irmão? O produtor é o grande preservador da natureza, né, cara? Então, assim, pensa se metade das florestas hoje está dentro das áreas rurais e nós temos 60% do Brasil ainda conservados, quer dizer que 30% está lá. Os outros 30% são unidades de conservação em área indígena. Então, se tivesse ter que ter uma mesa no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, vamos ser justos, né? Você teria que ter, com 4 caras, você teria o quê? 2 do agro, 1 indígena e 1 cara do ICMBio. Sim, é a proporção de quem é dono dessas florestas em pé. E nós não temos um cara do agro que tem assento, não, mas a gente tem um monte de caras de ONG lá de fora que não tem interesse nenhum nas florestas, não querem saber a porra do macaco, tá? O que eles querem é o quê? É atrapalhar o bom andamento do Brasil
porque o Brasil é uma potência econômica. Cara, e é muito louco isso, né? Porque pra fazer isso, precisa de grana, né? Claro. Ninguém faz nada desse esquema de graça. Mas esse é um cara? investimento que foi feito pela Europa e Estados Unidos. Esse é um investimento que é bancado por eles. Sim. É um investimento que eles têm para combater o nosso desenvolvimento, nosso agro. Por que a gente não tem uma ferrogrão? Me explica. A gente não está preocupado em emissão de CO2? Porra, ia tirar, não sei se para 40% da emissão de CO2 se a gente fizesse a ferrogrão, cara. É muito louco, né, cara? Não faz sentido, não cara. Faz sentido, né? Ou seja, aí você né? percebe que realmente ninguém tá preocupado com a porra do CO2, cara. Tá. Ali é um jogo de acomodar o que é mais interessante, né, para o seu financiador. Sim. Né? Sim. Que não tá fazendo a lição de casa. Porque apertou lá o gás natural na Rússia, fecharam o negócio do gás natural, a Alemanha tá queimando floresta. A Alemanha acendeu o seu carvão mineral no talo. Isso aí. Foda-se, desculpa o português. Pode falar, aqui tem foda-se entendeu? A conservação. Eles estão cuidando deles. O alemão não vai passar frio, não. Queima as florestas de Teutoburgo aí, históricas, né? Onde as grandes batalhas dos saxões estavam lá. Derruba a floresta e mete no carvão. E vamos acender o fogo, cara. É isso, entendeu? Então, assim, esses caras estão julgando o que está sendo feito aqui. É muita ousadia, É muita cara. ousadia. E aí eu entro num assunto, cara, até que o Luciano aí na abertura do evento trouxe, né? Você ali, o Bolinha e o doutor Alexandre, que já passaram aqui, agora você no podcast, né, cara? É muito interessante ver o produtor se preocupando com isso, né? Porque é justamente o movimento da carne do futuro tem essa prerrogativa, né, cara? Poxa, todo mundo falando esse monte de asneira da gente e a gente sem poder se defender, né, cara? E aí trazer você para esse processo, como que você vê esse movimento todo acontecendo assim, cara? Então, eu acho que nós estamos na segunda geração dos produtores. Nós tivemos uma geração dos velhos, que foram os caras casca grossa. Sim. Foram os caras, especialmente se você pensar aqui, né, nesse nortão aqui onde nós estamos, os caras vieram lá do sul, Exato. montaram barracas tipo de lona, entendeu? Vivendo ali para hoje chegar no que nós temos hoje, né? Ou se você olhar a maioria das cidades aqui que tem no Mato Grosso, as cidades elas nasceram e prosperaram embaixo do agronegócio, direta e indiretamente, Sim. do agronegócio. Sim. São cidades jovens, 30 anos, e é baita numa cidade que só existe por causa do agro. Exato. Então, esses pioneiros vieram para cá e o cara veio com uma cabeça de trabalhar e produzir. Ele falou que comunicar o quê? Nem sabia, nem tinha as ferramentas para isso. Já a geração mais jovem, os filhos, já vieram contra a cabeça. Eles entendem mais do sistema hoje de comunicação, das redes sociais, né? Estão inseridos nesse processo. O filho deles está o dia inteiro ali olhando as redes sociais. E ele começou a se incomodar, porque o filho dele vai na escola, e na escola ele aprendeu que o pai é um cara que derruba a floresta. Sim. E é inimigo da natureza. Ele falou, porra, como assim? Meu filho tá vindo me questionar, sabe? Que eu não sou um cara legal. Isso incomodou-se. E deu espaço, né? Essa falta de preenchimento, de ciência, de comunicação do agro, deu espaço para as pequenas narrativas se tornarem grandes. Sim. Que é um pequeno público que está trabalhando eficazmente contra o agro, alguns por ideologia e outros porque, sabem, é business, Sim, porque é um bom por negócio, grana mesmo. é grana, tá? Tem muita gente que vive dos problemas, né? Sim, tem muito dinheiro que vem lá de fora para manter o status quo aqui, mantém aqui no México, né? Porque é um business. Sim. Conservation is a business. É um negócio. Até aquela propaganda que o pessoal fez lá nos Estados Unidos, né? Farms here, forest there. Eu falo na minha palestra, eu vou falar amanhã, Farms here, forest there. Exatamente. Isso é financiado, papai. Então, assim, esse espaço foi dado e não foi ocupado. Isso é ruim por quê? A gente, além das questões das narrativas, né, a gente tem que pensar que quando as pessoas são influenciadas por essas informações que não são verdadeiras, elas compram isso. Uhum. E essas pessoas elegem deputados federais, elegem senadores. Então você hoje tem na Câmara hoje um monte de gente, um monte de deputado que é contra o agro, cara. Sim. E que encontra porque está atendendo a essa pauta minoritária, né? Que em qualquer país do mundo que você for, qualquer país, o orgulho do país é o produtor rural.
Vai nos Estados Unidos. Sim. O cara não conserva nada, mas não importa. Ele tá fazendo o quê? Ele tá colocando o cornflakes, ele tá colocando o suco de laranja, o leite na mesa. Ele é um herói. Vai na Europa, os caras são os produtores, eles são heróis, cara. Sim. Eles são o cara que produz o vinho, o cara que produz... Eles são heróis nacionais, cara. Eles movimentam a economia, o país é reconhecido pela sua produção. Então, assim, no Brasil, não. Nos Estados Unidos fazem filme, né? Fazem filmes. E aqui a gente tem um monte de história boa de gente que foi desbravadora, né, cara? Pois Poderia muito bem seguir por aí, né, cara? Claro. Bom, você foi ali pra região de Campo Novo, aquela região ali. Poxa, ali foi um visionário, né? Campo Novo, além de tudo, pra mim, o que é lindo demais é ver os indígenas produzindo. Exatamente. Né? Essa é uma outra questão, né, cara? Porque assim, eu assisti teve um documentário que teve, né? Até eu entrevistei a primeira engenheira agrônoma, mulher, da tribo dos Pareci. E é muito interessante, porque ela falou assim, cara, os caras vinham aqui, enchiam o nosso saco, falavam que a gente não podia, não sei o que, começamos a fazer. Hoje, a tribo aumentou, a gente consegue manter as nossas culturas, os filhos aqui e tal. Quer dizer, prosperidade serve para todo mundo, independente de... 1,3%, 1,4% do território deles. Eu fiquei, assim, abismado ver máquina de 4 milhões, colheitadeira ali de 4 milhões de reais e um indígena de 19 anos de idade na boleia. Top demais. É top, né, cara? Dignidade. Vai lá. Manda alguém lá desses bolsa, não sei o quê, pra ir falar. Manda alguém lá falar que vocês são índios, tem que ficar pelado no meio do mato. Põe pra correr. Põe pra correr. É isso aí, cara. É isso, dignidade, cara. Nós estamos no século XXI, sabe? O indígena tem o direito de dizer o que ele quer. Exato. Ele quer prosperar e assim, essa é a minha visão, quando o modelo não aceita, por exemplo, a agricultura, porque dependendo de onde você está na agricultura, nós temos madeira, nós temos minérios, depende da terra indígena. Tá, aliás, você sabe que a Amazônia nunca foi pelo macaco e pela árvore, né? A Amazônia é o que tem embaixo, não o que tem em cima, né? Sim. Isso é o que interessa realmente, né? Cara, e tem muitos projetos interessantes, igual esse que você falou, né? Pô, tem lá os açaí lá no Pará, no Amazonas. Pô, você faz um trabalho para manejar aquilo ali, você consegue gerar renda para as pessoas, né? Então, assim, tem muitas alternativas, né, cara? E o agro, ele vem como uma alternativa muito boa. Mas só se dá valor. Exato. Esse é o valor econômico que faz diferença. Gente, tem que parar de sonhar como um país. Nós não somos um país pequeno, nós somos um país gigante, cara. Nós temos que pensar como um país gigante. Sim. Não com esse pensamento pequeno. Nós não somos Cuba. Nós somos Brasil, tio. É um país do tamanho de um continente. Não dá pra pensar em termos pequenos. Tem que pensar grande nesse país, né? Sim. E tudo aí é o valor econômico. Por que pirarucu? Já comeu pirarucu na tua vida? Delícia, né? Delícia. É um animal que estava ameaçado de extinção até 3 anos atrás. Quando eu comecei a fazer o circuito, a ProSoja, ele saiu da lista de extinção. E sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo tá comendo. Claro. Agora passou do valor sentimental. Salvem o pirarucu. Para o quê? Poxa, o pirarucu dá dinheiro, né? Não pode acabar. O boi vai acabar? Não. Por quê? Tem valor econômico. Tem valor. Isso é o que salva. E eu passei 30 anos da minha vida como biólogo, olhando a situação que não melhorou. Então, ou seja, essa pauta ambientalista romântica não salvou as espécies, ou vai ver as espécies desaparecendo. Então não deu certo, nós temos que mudar essa visão, cara. O que resolve? Vamos olhar os outros países, aquilo que resolveu nos outros países, e tentar aqui, então, adaptar da melhor forma para nossa situação. Sim. Não é um copy-cole, tem, né? Sabe? A gente romantizou o javali, cara. Tem deputado federal que já me respondeu que o javali, a solução era levar para uma ilha. Eu pensei em Fernando Noronha. Puta, ilha é legal para levar o javali. Imagina. Já resolve dois problemas lá. Os globais e já ficam... Põe javali. Vocês não gostam de javali? Toma javali aqui. Tome javali. Porra. Então é isso. Esse espaço deu que a comunicação do agro deixou de ocupar, permitiu essa loucura de caras que começaram para agradar esse público que os elegeu. Sim. Eles têm que dar esse tipo de resposta, levar um javali para uma ilha, cara, porque não pode matar o javali.
Que doideira, né, cara? Ó, e tem exemplos muito interessantes nos Estados Unidos, né? Tipo assim, uma região lá que você pode caçar urso determinada época do ano. É o que os caras, os biólogos, ficam loucos, né? Que é Imagino. a caça daquele urso conserva aquele urso. Ele fala, como assim? Como Os caras não estão caçando? Pois é, mas é que tá beleza. Eles têm um número certo de lacres que podem ser coisas que são vendidos caríssimos e que isso termina, que é um país que, né, tem menos corrupção do que o nosso, então o dinheiro termina no lugar certo, entendeu? Eu dou um exemplo eu não caço, tá? Então, assim, eu gosto de falar da caça como uma ferramenta de conservação. Não é porque eu não casse que eu não posso entender a ferramenta e dizer, olha, eu não gosto de caçar, como eu não gosto de outras coisas no mundo, e eu aceito na sociedade porque faz parte da sociedade que a gente vive. A gente tem que ter essa grandeza. Só porque eu não gosto ou eu não quero... Não pode, né? Então não pode? Não, então aí lascou, né? Tem um exemplo de uma cabra da montanha no Novo México que é um bicho muito ameaçado. E, recentemente, os Estados Unidos abriu o lacre num leilão para um animal. Claro que eles escolhem o animal mais velho, mais fudido, óbvio que eles não devem, mas que um caçador pudesse matar. Eu não tenho interesse, mas tem alguém que tem interesse. E pagou $1.300.000. $1.300.000. Eu apresento isso na minha palestra, para matar aquela cabra. 1.200.000 foi para onde? Para a conservação das cabras da montanha, cara. Isso é biologia da conservação. Biologia da conservação não é se preocupar com o indivíduo, mas é se preocupar com a população daquele indivíduo. Sim. Né? Essa visão macro que a gente tem que ter quando a gente toma as decisões ou quando a gente tem que ter uma visão distante. Ele não pode ter uma visão emocional. Coitadinho daquele cara. Aí já deram, sabe, não dá nome para aquela cabra. A cabra Ronita, mataram ela para isso que nós da biologia da conservação temos que nos afastar disso. Sim. Entendeu? Isso é um exercício que é penoso. Ninguém falou que conservação é algo bonito. Conservação, muitas vezes, são escolhas. Sim. Entendeu? A melhor escolha possível. Não existe um mundo perfeito, cara. Só o fato de existirem 9 bilhões de pessoas nesse planeta, é claro que existe um impacto, né? Sim. E a gente precisa escolher as melhores vias. E há uma coisa que é certa. São 9 bilhões de bocas. Você pode desprezar no mundo futuro um celular, carro. Tudo isso pode ser até considerado luxo, mas tem uma coisa que todo dia você tem que fazer, 3 vezes ao dia, que é comer. Comer, exatamente. E, cara, a gente tá aqui no evento de pecuária, né? Assim, um evento grandioso até, né, cara? Muita gente, muito pecuarista aqui, que vai assistir todas as palestras, assistir a sua palestra também, né, cara? E a gente tá falando muito sobre a carne do futuro, né? A carne do futuro animal, a gente apresentou aqui todo o projeto, né, da carne do futuro, do movimento e tal. E pra você, assim, como que você define a carne do futuro, cara? Bom, a carne do futuro certamente não será uma carne produzida por uma impressora. Não há espaço para isso. Há espaço ideológico, mas não há espaço, até porque para você poder produzir uma carne impressa, você vai gastar tanto de energia que é impossível. Ou até mesmo emitir quase a mesma coisa, né? Enfim. Não tem como, exatamente, não tem como. Então, a carne do futuro eu vejo que é no Brasil, né? Eu acho que é tecnologia, que é genética. Nós hoje estamos atingindo, o Brasil consegue produzir um Nelore com um marmoreio, cara. Pensar nisso 30 anos atrás, quando chegou. Pô, tem lá em Minas Gerais, tem lá na associação, né, dos zebuínos, tem o que foi o primeiro Nelore. Sim. E você olha o Nelore hoje. Nada a ver alguma coisa com a outra. Isso é tecnologia. Eu acho que a carne no futuro é isso, é tecnologia. Eu acho que a carne no futuro é produzir mais em menos espaço. Eu acho que grande parte das terras que foram abertas para pecuária, que não são pastagens naturais, como no Pantanal e no Sul, elas vão ser invadidas aos poucos pela agricultura, no meu ver. Nós vamos aprender a trabalhar com rotação de pasto, né, que já está acontecendo, com sistemas integrados, pecuária e lavoura. Né? Eu acho que a carne do futuro é isso. É produção, trabalhar com sistema de manejo em confinamento cada vez mais eficiente, eficaz.
é bem-estar animal, isso é a carne do futuro. Né? Legal, legal. Muito bom. Ô, Richard, vou deixar você no evento aqui agora, cara. Agradeço demais. Imagina, que é isso, sua um prazer. generosidade aí de poder tocar bater esse papo aqui com a gente, cara. Muito obrigado, viu, velho? É um prazer. Obrigado pela Isso aí, oportunidade. muito aí. bom. E pra quem quiser seguir o seu trabalho e tal, como que a gente pode fazer, cara? Vamos lá no YouTube, a gente uma vez por semana tem uma playlist chamada Agro a Verdade. Toda semana tem, ou eu falo de proteína animal, as fases da suinocultura, ou a gente está falando sobre a soja, milho, ou, enfim. E no meu Instagram também, sempre tem sempre tem um material que está relacionado não só à questão ambiental, né? E a questão de bicho. Então hoje eu falo muito sobre pet, que é algo, né, que também faz parte me apropriei disso, acabou se tornando até o maior canal de pets sem querer ser o canal. E a parte de agricultura que está indo muito bem. Os nossos vídeos têm milhões de visualizações. Hoje você já deu 400 milhões de visualizações só na parte do agro. Então, assim, e ali é a verdade. Eu vou com o coração aberto para aprender e, ao mesmo tempo, divulgar para esse nosso Brasil que tem que mudar essa percepção do agro. Porque você condena o nosso agro primeiro, torça pelo nosso agronegócio. Porque se o agronegócio tiver qualquer tipo de prejuízo, quem vai pagar a conta é você, consumidor. Vai ser repassado no preço da gôndola. Você vai sentir isso. Então você tem que torcer para que o nosso agro cada vez seja mais eficiente, mais produtivo e seja cada vez mais fácil e ter mais apoio aqui no Brasil para o agro produzir. Então isso é uma coisa... E aí você mudar sua percepção, porque se você comparar com a Europa e Estados Unidos, não existe outro país no mundo que tenha um código florestal como o nosso. Nosso país está de parabéns. Nosso produtor que segue o código florestal tem que meter uma medalha no peito. É isso aí, muito bom. É isso. E pra você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa com o Richard aqui, cara. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha, o CanivetCast, ele cresce na medida que você participa com a gente. Então siga o CanivetCast em todos os agregadores de podcast. Siga também no nosso canal do YouTube, do Agro Resenha e da Nutripura. Siga a Nutripura também em todas as redes sociais. Basta procurar lá por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E visite o site da Nutripura, www.nutripura.com.br. Lá você vai encontrar todas as soluções, produtos e serviços da Nutripura, bem como conteúdos técnicos aí voltados para a pecuária de corte, beleza? Richard, mais uma vez. Obrigado. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá tudo organizado. Isso aí, tá tudo certo. Obrigado, cara.